Nós queremos louvar a Deus pela vida de nossos irmãos, dizer aos irmãos que estivemos em querência, cumprimos lá a nossa missiva do nosso congresso de jovens, crianças e senhoras, né? Deus se fez presente de forma maravilhosa. Trabalho muito abençoado, muita gente. E o pastor Nelson ficou muito satisfeito, esteve depois conversando conosco. E pela realização do evento, né? Então, Querência viveu dias muito maravilhosos com a realização do nosso congresso lá, com a união dos pastores, e pudemos realizar este congresso. E o ano que vem, 2024, será hospedado por esta igreja, Igreja Assembleia de Deus em Confresa. Amém? Então, após a nossa convenção, nós já iremos começar a trabalhar para esse congresso de jovens, senhoras e crianças, que acontecerá no mês de maio, aqui em Confresa, tá? Então, nós estaremos hospedando. E desde já conto com a ajuda, com a compreensão de cada um dos senhores, com as orações. Precisamos orar muito para que Deus possa nos abençoar e nos dirigir em tudo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos falando sobre educação cristã. Eu falei sobre os efeitos da educação cristã que ela produz na vida do cristão. E nós demos aqui um exemplo muito claro do trabalho lá no passado, exemplificando aqui duas famílias. As crianças vão sair, né, Uli? Então vamos orar logo pelas crianças. Vamos orar pelas crianças que irá sair. Senhor. Pastor Raimundo Nonato faz essa oração aqui pelas crianças e as nossas professoras, que irá trabalhar com elas ali em cima. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, vamos orar por essas crianças abençoadas. Oramos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus, teu amado Filho, que nós queremos te agradecer pela vida de cada criança, a qual, Senhor, neste momento estarão saindo para aquela sala de aula, onde as professoras estarão dando instrução a estas crianças, Senhor. Que cada um deles seja uma bênção nas suas mãos. Ó Deus eterno, capacitando tuas filhas e teus filhos que irão aprender nesta noite, ó Pai. E que tua bênção seja com cada criança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Olha aí, ensina a criança, né? E aí, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso que a nossa igreja tem influenciado de maneira positiva na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Os obreiros mirim hoje aí é da congregação Orvalho do Hermon, né? Estão aí hoje servindo o púlpito, é o filho aí.
Aliás, Novas de Paz, que Orvalho de Hermon. Ficou feliz, hein? É da Novas de Paz. É o menino do Aldisson e do Anderson, né? Louvado seja o nome de Jesus. Isso é muito bom. Então, nós falamos sobre a questão dos efeitos positivos. E demos exemplos aqui de duas famílias americanas. Um que se casou com uma moça crente, e uma geração aí, durante 150 anos, eles tiveram vários filhos, e a diferença é muito grande. Enquanto o outro, que casou com uma mulher ateia, foi um desastre. Porque aquela família não foi instruída nos caminhos do Senhor. Naquele lar não era praticada a educação doméstica. Enquanto que a família de Multi, ou melhor, de Jonathan Edvard, era uma família que praticava o ensino doméstico. E o resultado foi de grande diferença de uma família para outra. Muitos profissionais da educação, nenhum daquela família foi preso, nunca foram presos. Deputados, vice-presidente da República e vários pastores se levantou no meio daquela família, enquanto a outra teve a infelicidade de ver as suas filhas se tornando prostitutas, seus filhos sendo presos, outros morrendo na sua mais tenra idade. Então, quando nós colocamos em prática a educação cristã, praticamos a educação cristã em vários âmbitos, nós demos aqui pelo menos 3 exemplos. Falamos de escola bíblica dominical, falamos de educação doméstica e falamos de a leitura de bons livros de literatura cristã, que pode ser praticado. Mas existem N outros lugares, ambientes em que se deva praticar a educação cristã. E hoje nós falaremos sobre os objetivos da educação cristã, proposto pela educação cristã. São N objetivos, mas eu vou me deter aqui em apenas 3 objetivos. O texto ora lido foi escrito pelo apóstolo Paulo. Nós lemos Efésios capítulo 4, verso 17 ao verso 24. Então aqui é um texto que fala sobre santidade versus costumes dos gentios. E Paulo encerra esse texto dizendo: e vos revistai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Então aqui Paulo, ele faz um apanhado, mostrando quem era o homem antes de aceitar a Cristo, mostrando o homem separado de Deus, mostrando a conduta do homem sem Deus. Mas apresenta também aqui o homem depois que ele encontra Jesus, depois que ele encontra o Senhor como Salvador da sua vida, Senhor e Salvador da sua vida. Ele mostra como deva esse homem agir, como é o procedimento, como é o caráter dessa pessoa.
Então, a educação cristã, como nós falamos, ela é a área da teologia pastoral, que está voltado para o ensino e o exercício educativo no contexto religioso cristão. Agora, teologicamente, a educação cristã, enquanto ela é uma atividade humana, ela tem a sua missão. Ela também tem a sua missão. E qual é a missão? Esta missão da educação cristã, ela está ressaltada nos evangelhos, principalmente em Mateus 28, Marcos 16, Mateus 28, 19 e 20. Então, aqui logo se observa que o ato de ensinar, ele deve ser compreendido necessariamente como a essência da própria missão de fazer discípulo, porque esta era a missão do Mestre, e foi isso que ele nos ensinou. Então, essa é a missão suprema da Igreja do Senhor Jesus: ensinar, fazer discípulos, tá? Então, essa é a nossa missão. Aí nós temos 3 objetivos aqui nessa noite, para nós comentarmos sobre estes objetivos. Um dos principais objetivos da educação cristã é fazer com que você conheça e compreenda a vontade de Deus para a nossa vida. É conhecermos e compreendermos a vontade de Deus em nossa vida. Aí Romanos 12 e 2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que, diga comigo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida, tá? Romanos 12, 2 vai dizer isso. Então, um dos objetivos principal da educação cristã é levar-nos a conhecer e compreender a vontade de Deus na minha vida. Agora, como conhecer a vontade de Deus na minha vida? Como conhecer a vontade de Deus em nossa vida? Através da sua santa e bendita palavra. Paulo, ele só foi perseguidor dos cristãos, da igreja, até o dia em que ele encontrou-se com Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A partir daquele momento, Paulo passou a conhecer qual era a vontade de Deus para a sua vida. Segundo os estudiosos, e a palavra de Deus nos aponta para isso, que ele passou 3 anos no deserto da Arábia aprendendo. Aí nós vamos ter uma das mensagens mais lindas, quando ele diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, falando acerca da ceia do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não pode aí estar andando a ermo, caminhando para a igreja a ermo. Existem pessoas que aceitaram a Cristo há tanto tempo, mas nunca puderam experimentar a vontade de Deus para a sua vida, nunca conheceram o que é que Deus tem para a sua vida, porque ele é ignorante a esta palavra.
E aí nós vamos lembrar do que disse tantos profetas, Isaías e Oséias. Aí ele vai dizer: o meu povo erra por não conhecer, por falta de conhecimento. E Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Então o estudo das Escrituras, o estudo desta palavra, ele deve ocupar o principal lugar em nossas vidas, pois ela, a palavra de Deus, é mais importante do que qualquer outro livro. Você pode ler outros livros, você pode ter uma rica biblioteca na sua casa, mas essa aqui você precisa cultivar o hábito de diariamente estar debruçando, estudando sistematicamente, compreendendo a sua palavra. Agora, quando conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Hoje. É hoje. Existem muitas pessoas, como eu já disse, que poderia ser um exímio pregador, poderia ser um grande cantor, quem sabe um grande escritor, um grande expoente da palavra de Deus. Mas por quê? Nunca saíram do mesmo lugar, porque nunca conheceram a vontade de Deus para a sua vida. Nunca conheceu. Então, é hoje que nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, é hoje. Há quem diz que a infância é a fase mais importantíssima da vida. E há quem diz que o caráter da criança, ele deve ser trabalhado de 0 a 7 anos de idade. É o período em que se forma o caráter de um cidadão. Por que é que os islâmicos estão ganhando o mundo através do ventre? Por que é que eles estão fazendo isso? É porque desde muito cedo ele começa a recrutar aquelas crianças. Eu duvido se em Israel acontece o que aconteceu no Brasil em relação ao exército brasileiro. Se você tiver a oportunidade de ir a Israel, você vai ver jovens, ou melhor dizendo, adolescente de 16 anos, já servindo ao exército israelense. Eu disse aqui que com 13 anos, o menino já assume a sua maioridade espiritual. Aí você vê nas fronteiras, você vê nas ruas de Jerusalém, aquele tanto de adolescente, mas cada um já aqui já sabe manusear o fuzil. Aí aqui, de 16 anos, só está de maioridade para casar. Mas ele pode matar, ele pode roubar, pode fazer o que bem quiser aí, cometer qualquer crime. E não pode ser preso. Até vai, mas daqui a pouco está nas ruas, cometendo as mesmas atrocidades. Então é na mais tenra idade, se você quer que seu filho conheça a Deus, é na sua mais tenra idade. E a exemplo disso, veja que Deus começou a falar com Samuel muito cedo, a ponto dele ainda nem compreender que era Deus falando com ele. Foi preciso
Eli instruir a ele que aquilo era a voz de Deus falando com ele. Então, se você quer que Deus, se você quer que seu menino, se você quer que seu filho, se você quer que sua família seja uma família que conheça o Deus a quem você serve, conheça o Deus dos nossos pais, é preciso que isso seja trabalhado de 0 a 7 anos, até os seus 7 anos. Depois daí, meu irmão, é difícil. O bichinho já fica mais difícil de você dobrar. Por quê? Porque já pegou cerno, então essa vara vai ficar mais difícil de você dobrar ela. E eu disse que nós estamos tão bem servidos, que dentro do currículo da nossa casa publicadora, nós temos material, desde a maternidade, o maternal, até a fase adulta, obedecendo todas as faixas etárias a serem trabalhadas. Às vezes, a gente é que não está tendo essa preocupação em fazer com que os nossos filhos conheçam a vontade de Deus para com a sua vida. Portanto, quanto mais cedo você ensinar os oráculos divinos ao seu filho, você terá maiores resultados. Provérbios 22:6. Ensina a criança, ensina o menino, não é criar. Criar é uma coisa, você pode procurar no dicionário, é diferente. Ensina, é você assentar com esse menino, é você assentar com esse filho, com essa filha, tomar tempo com ele e ensinar os princípios eternos da sua palavra, para que muito cedo ele descubra e compreenda qual é a vontade de Deus para com a sua vida. Amém? Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua velhice. É isso que diz? Não, nos dias da tua mocidade. É nos dias da tua mocidade. Lembra-te dele. É na sua mais tenra idade. Aproveite para você conhecer enquanto você está novo. Porque quando você ficar velho, os tendões enfraquecem, as vistas ficam curtas. Não é? Então aproveita enquanto você tem disposição para servir e conhecer ao Senhor. Então esse é um dos principais objetivos, levar você a conhecer ao Senhor. Aí eu me lembro do meu sogro, ele pastoreou a igreja de Ponte Branca, e lá ele foi visitar um senhor, aquele senhor, 30 anos de crente. Aí aquele senhor resolveu desviar, e meu sogro perguntou para ele, por que foi, o que levou ele a se afastar dos caminhos do Senhor? E você sabe qual foi a resposta dele? Eu nunca vi vantagem, 30 anos sendo crente, eu nunca vi vantagem nenhuma nesse negócio de ser crente. Coitado. Coitado. E quantos crentes velhos nós temos dentro da igreja desse jeito? Que nunca viu, nunca percebeu o sentido do que é verdadeiramente ser crente e servir a Deus. Porque nunca experimentou uma transformação de vida. Nunca se revestiu do novo homem. E o texto é claro. Não conformeis com esse mundo. Esse é o grande perigo, é porque a gente vai se conformando. A gente vai se conformando. E não vos conformei. Por isso que eu perguntei para você. Nós fizemos o Projetando 2023. O que você projetou para esse ano? O que você projetou? Ou só veio porque veio mesmo? Porque o pastor convidou, porque estabeleceu o trabalho? O que foi que você projetou para você? O que é que você quer para 2023? Será que você tem perseguido esse objetivo, esse propósito para o qual você se projetou para 2023? Aí a gente faz tanto plano na virada do ano, esse ano eu vou ser melhor. Não é assim?
Aí entra ano e sai ano. Aí a gente propõe pelo menos a leitura da Bíblia Sagrada, né? Lê 4 capítulos todo dia. E a pessoa, quantas pessoas dizem, eu não consigo, não dou conta. Ora, oxe, como não dá conta? Sabe por que a gente não dá? Porque a gente não tem propósito para conhecer esta palavra. Por isso que nós somos pobres, raquíticos, espirituais. São crentes anão. Aí você sabe qual é o tempo que você poderia estar aplicando aqui? É aquele momento que você fica até 3 da manhã no WhatsApp, conversando besteira, vendo porcaria. A gente fica, não fica? Aí você não encontra tempo. Eu não consegui, não dou conta. Mas se disser, ó, senhora, quem lê, no final do ano, irá ganhar R$1.000. No final da leitura vai ganhar R$1.000. A gente não faz isso. Porque a gente não tem o que? Foco, não tem propósito. E Paulo está dizendo, não vos conformeis, mas transformai-vos. Lá em Efésios ele diz, revesti-vos de um novo homem. Para quê? Para que eu possa experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. Aí outro dia eu estava ouvindo um pastor falando com um certo cidadão, líder de um departamento, após aquela escola bíblica, e aquele camarada estava habituado ao Deus redondo, como disse o pastor Manuel Pinto. Aí o pastor conversando com ele, que ele precisava mudar aquela atitude e tal. E você sabe qual foi a resposta? Ó, pastor, então vai ser o seguinte, eu não vou ficar fora do departamento. Eu nasci desde pequeno, eu gosto do meu futebol, eu amo o meu futebol, eu gosto. Eu disse, pois Jesus vai voltar e você vai ficar aí amando o seu futebol. Amém? Olha por que ponto que a gente chega. Somos capazes de trocar a Deus, às vezes por um momento de prazer, ou de lazer. É uma pessoa que nunca experimentou a vontade de Deus na sua vida, e está muito longe de conhecê-la. Vamos lá. Segundo, edificar o corpo de Cristo. O outro objetivo, o segundo objetivo, edificar o corpo de Cristo. Atos 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estes são os 4 pilares nos quais a igreja do Novo Testamento foi edificada. E isso levou com que aquela igreja, nos dias primitivos, caísse na graça do povo. Caísse na graça do povo. Então são esses 4 pilares. E o que é doutrina? Nós já falamos aqui. São os princípios eternos, estabelecidos por quem? Por Deus. Foi Deus quem estabeleceu. Para quê? Para que o seu povo fosse dirigido, guiado por estes princípios eternos. Irmão Márcio, leia Josué, capítulo 1, verso 16. Ou melhor, verso 1. Rael, tu digitou esse negócio certo? 16 e 18? Não é 6, não? Acho que meu amigo velho errou aqui. É verso 6. É verso 6 ao 8. Deva ser isso, não é não? Vamos ler a partir do verso 6, Márcio. Então, veja bem, são princípios eternos. Aí quando nós falamos que doutrina são princípios estabelecidos por Deus, vale para a igreja universal, entendeu? Se é doutrina aqui, é doutrina lá na Batista. Se é doutrina aqui, é doutrina lá, deva ser, pelo menos penso, lá em qualquer outra igreja que se diz evangélica, que se diz cristão e que profere o nome do Senhor Jesus. É doutrina aqui no Brasil, é lá doutrina também lá no Japão. Porque Deus estabeleceu um só princípio eterno para a igreja universal de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo,
A doutrina da santidade, ela é uma só. A doutrina da salvação, ela é uma só. Agora, há alguém por aí que quer desvirtuar, mudar. Aí já é problema da pessoa, já é problema de quem está querendo mudar. Mas a doutrina que foi estabelecida, por exemplo, a doutrina do pecado é uma só. Exemplo, Deus condena a prostituição, o adultério, entendeu? Deus condena. Então, prostituição e adultério é pecado aqui em qualquer lugar, em qualquer canto da terra, é pecado. Isso é doutrina. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Aí você vai pegar lá a palavra prostituição, você vai ver que ela tem uma definição bem ampla lá, né? Aí você consegue entender o que era que Deus estava querendo, porque que Deus estava pedindo a separação, que santificação, em suma, quer dizer isso, separação. Porque que Deus pedia, nunca quis que o seu povo misturasse. Então são princípios eternos, estabelecidos por Deus. Vamos lá, Josué capítulo 1. O que diz aí a partir do verso 6? Ou será que eu estou errado? Deixa eu ver aqui, Josué, vamos ler. Você procura então 1 Timóteo 4,16, Márcio. 1 Timóteo 4,16. Leia para nós aí. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo aqui. Olha a preocupação dele aqui. Então é a edificação da igreja. A igreja do Senhor, ela deva ser edificada nesse parâmetro. Entendeu? Deve ser edificada nesse parâmetro. Na comunhão, no partir do pão, nas orações. 1 Timóteo 4,16. O que diz aí, Márcio Pinto? Glória a Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Muito bem. Então está aí. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque se você fazer isso, tu salva a ti mesmo e aos que te ouvem. Então, doutrina, elas são princípios eternos estabelecidos por Deus. Foi Deus quem estabeleceu isso. E Paulo está dizendo a Timóteo para não descuidar desses princípios. E ao longo da carta, você vai ver Paulo exortando ele a praticar estes ensinos que ele havia ensinado. É verso 6 mesmo. Nós vamos ver o Senhor dizendo aqui, verso 1, e depois nós vamos para o verso 6. É que estava assim, meu filho colocou, foi 16, né? Então, vamos lá. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí vamos lá para o verso 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás.
Então, estes princípios foi Deus quem estabeleceu. E qual foi a ordem, o conselho de Deus a Josué? Tu não te desvie, tu não te aparta dele, Josué. É com este livro, é com esta lei que tu vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi a Moisés. Amém? É através desta palavra que nós um dia chegaremos a Jerusalém celestial. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então, na comunhão, os crentes viviam em comunhão, os crentes do Novo Testamento, comungavam do mesmo sentimento, da mesma fé, do mesmo amor, eles viviam em comunidade. Nas orações, os crentes do Novo Testamento, eles enfrentavam as perseguições, sabe como? Em orações fervorosas. Você quer um exemplo? Prenderam Tiago e Pedro. Eles mataram logo Tiago. Pedro estava preso para ser morto, logo após a Páscoa. Todos na expectativa, os judeus aguardando para a morte de Pedro. A igreja se reuniu em oração na casa de Maria, mãe de Marcos. O grande problema, pastor Raimundo, é que nós não estamos preparados para ver o que Deus é capaz de fazer através de nós. O exemplo disso, João Lucas, é que quando Pedro chega, que bate na porta, e a menina vem receber, que vê Pedro e volta e diga, o povo duvidaram. Mas o povo não estava orando para que Deus entrasse em providência, soltasse o irmão Pedro, mas estavam orando e duvidando do que Deus era capaz de fazer. Esse é o grande problema. É como a irmã que orou para o monte sair, ela tinha um monte de frente à casa dela, e ela orou para aquele monte sair, porque leu na palavra de Deus, que a gente pode ordenar e o monte pode mudar de lugar. E ela orou a noite todinha. Quando foi de manhã o monte estava lá, ela disse, orei, mas eu sabia que ele não ia mudar de lugar. Amém, irmãos? Então, às vezes, a gente ora desse jeito. Que fé é essa, irmão? Então, a situação, muitas vezes, para a igreja primitiva, parecia impossível. Todavia, a igreja primitiva tinha convicção de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, frequentemente, eles se dedicavam às reuniões de oração coletiva, de maneira que prolongava noites adentro. Terceiro lugar, o objetivo da educação cristã é a formação e o desenvolvimento do caráter cristão. Márcio, leia Gálatas 22 e 20. Vamos ler esse verso aí. Gálatas 22 e 20. Gálatas 2, ele digitou 22 também aqui. 2, capítulo 2 e verso 20. Capítulo 2 e verso 20. Formação e o desenvolvimento do caráter cristão. Esse é um dos principais objetivos da educação cristã. O que diz aí, 2 e 20? Já estou crucificado em Cristo, com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso aqui, irmão, Paulo está tratando de caráter. Paulo está tratando de caráter. Todo ser humano tem caráter, sim ou não? Sim ou não? Sim, seja ele bom ou ruim, seja ele mau ou seja exemplar, seja ímpio ou seja santo, mas todos nós temos caráter. Deus criou o homem bom e perfeito.
Mas o pecado maculou, ou seja, manchou o caráter do homem. Deus criou o homem bom e perfeito, repito. Mas o pecado foi o responsável por macular, manchar o caráter do homem. Então, logo nós precisamos entender que todos nós necessitamos de uma transformação espiritual e moral. Eu preciso, você precisa, e isso precisa acontecer todos os dias. É por isso que às vezes o mundo não entende, porque Deus pega uma prostituta, tira lá do mundo e faz dela uma serva de Deus. É por isso que o mundo não entende que Deus é capaz de transformar a vida de um homossexual. Quando ele quer e deixa Deus moldar o seu caráter, Deus transforma. Deus transformou a vida de um dos maiores religiosos, chamado Paulo. Era lá de dentro da nata do fariseísmo, até o dia que ele encontrou com Jesus. E Deus transformou a vida dele. Quantos podem dizer amém? Então veja bem, nós todos necessitamos. Agora, somente, entenda você, somente Deus, somente o Deus, só Ele, o Deus de toda a perfeição, mediante quem? O seu Filho Jesus, pode transformar o caráter de uma pessoa. As prisões, os presídios de segurança máxima, está mudando a vida de alguém? Está mudando a vida de alguém, sim ou não? Não. O que foi que aconteceu lá agora em Natal? Já esse ano. O que foi que aconteceu? Milhares de mortes, pessoas sendo decapitadas, as pessoas fazendo a cabeça de seres humanos de bola. Está mudando a vida de alguém? Não está. As casas que recebem os menores, está mudando a vida de alguém? Não. Conselho tutelar, está mudando a vida de alguém? Não. Mas quando chega aqui, na oficina do Nazareno, aí a história muda. Aí a coisa muda. Deus pega um camarada como Zaqueu, lá na exatoria, o chefe dos publicanos, e faz dele um cidadão do céu, odiado por toda a nação. Mas quando ele encontra com Jesus, Jesus diz: desce, hoje me convém posar na tua casa. Então, o presídio não vai mudar a vida de ninguém, não vai transformar a vida de ninguém. Pelo contrário, sai de lá pior do que entrou. Agora, Jesus é o único que pode mudar, transformar a vida dessas pessoas. Agora, o que é caráter? Segundo o dicionário Aurélio, caráter é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo, o que lhe determina a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, pela reação e a expressão máxima da personalidade. Ou seja, é a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com os princípios, valores e ética de cada um. Há quem diga que caráter é a marca, é o sinal, é a distinção. Por isso, todas as vezes que você briga no trânsito, que você desacata alguém lá no trânsito, alguém vai lhe chamar você de um mau caráter. Amém? É por isso que todas as vezes que a gente chuta o pé no pau da barraca, lá na fila do banco ou do SUS, e você diz que é crente,
eles vão nos ter como um mau caráter. É por isso que todas as vezes, quando a gente compra premeditadamente e não paga, e não passa na porta mais do credor, a gente muda até a rota e vai comprar agora em outro lugar. Lá em São Félix tinha um fotógrafo que, quando o pessoal tirava as fotos e não ia buscar, o que ele fazia? Ele pegava a foto da pessoa e colocava lá no foto dele de cabeça para baixo. Aí quando a pessoa chegava lá, a foto estava lá de cabeça para baixo, a pessoa ficava desviadinha. Aí hoje não, hoje o nome vai para onde? Para o Serasa. Vai para onde? Para o SPC. Então isso aí, irmão, é caráter. Está ligado ao caráter, não é personalidade. Personalidade, tu nasce com ela. Isso é caráter. Aí a gente vai trazer isso para onde agora? Para aplicar isso na prática. Sobre santidade. Quem é santo, santifica-se mais ainda. Quem é sujo, suja-se mais ainda. Então, o objetivo da educação cristã é trabalhar o caráter do elemento, do cidadão. E é isso que nós estamos aqui falando, preocupado. O irmão Áquila vai falar na terça-feira que vem sobre alguns paganismos que estão sendo ensinados nas escolas. E aí, o que é que está se ensinando hoje? Por que é que a gente está dizendo isso? Para você não transferir a sua responsabilidade para as escolas públicas. Hoje o seu filho está aprendendo, estão ensinando os nossos filhos a ser um homossexual, a serem lésbicos. Está ensinando lá. Hoje está lá dizendo que o menino, ele não nasce homem, é ele que tem que escolher o sexo que ele quer ser. E aí você precisa tomar cuidado, porque se o menino chegar, começar andando delicado lá com você, você precisa entender que tem alguma coisa errada. Vai na escola, vê o que é que esse menino está aprendendo. Olha a mochila desse menino, o que é que ele está aprendendo. Aí você não quer vir para a escola dominical, não quer sentar com esse menino para ensinar para ele, você vai ter quem vai ensinar para ele de forma negativa. E o que é isso, pastor? É o diabo trabalhando na mente. E a gente está vendo aí. A gente precisa ter cuidado. Eu quero aproveitar o momento aqui para dizer para você, mãe, para você, pedagoga, para você que tem condições de subir para uma sala, de vir para a escola dominical, trabalhar com o seu filho, você não quer. A gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas que estão se decidindo, aceitando a Jesus e infiltrando no nosso meio e assumindo até mesmo papel como professoras na escola bíblica dominical. A gente viu um vídeo outro dia desse jeito aí, de pessoas que estão infiltrando na igreja para deturpar, para desviar os nossos filhos com ensinamentos semelhantes a esse. Não vai muito longe. Outro dia nós tivemos um profissional na saúde. E a pessoa foi consultar com ele, e ele disse que o pai da pessoa já havia morrido. E eu disse: você conversa de vez em quando com seu pai, você tem que conversar com ele. Aos homens estão ordenados morrer uma só vez, após a morte segue-se o juízo. Você quer conversar com seu pai, depois que ele morreu, você vai conversar com o diabo. Começa a conversar com ele. Daqui a pouco, você está vendo coisa. Daqui a pouco, você está vendo o anjo descendo. E que, não é, na verdade, não é anjo. Então, a personalidade e caráter, a personalidade pode ser definida como sendo a qualidade do que é pessoal. Ela é a mesma maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue de outra pessoa. Agora, o caráter não é herdado, irmão. Caráter não é herdado. Se fosse assim, os nossos filhos faziam só o que a gente queria. Não é assim?
Só o que a gente queria. Se fosse assim, não era uma luta para você acordar ele para vir para a escola dominical. Se fosse assim, ele não ia de forma nenhuma fazer aquilo que lhe desagradasse. Não, hoje eles pensam diferente, tem um caráter, não é herdado. Não, não é. Ele é construído. Ele é construído. E se ele vê você em casa, falando mal das pessoas, comprando e não pagando, atende o telefone, não diga que eu não estou aqui não, diga que eu saí. O que ele vai ser? Um baita de um mentiroso. Se não quer atender, diga não, diga que eu estou aqui, depois eu retorno, depois eu ligo. Mas não diga que não está. O caráter não é herdado, ele é construído mediante o quê? A formação que nós recebemos. De quem? Dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos tutores. Por isso a palavra de Deus, ela adverte, instrui o menino, ensina o menino no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, não se esquecerá ou não se desviará dele. Às vezes ele pode até andar por caminhos tortuosos, mas quando ele lembrar do que o pai ensinou, ele vai entender que um dia ele teve esses ensinos do pai, do seu líder, do seu pastor. Para nós concluirmos que o nosso tempo acabou. O mesmo caráter reflete em nossos princípios, como novas criaturas. Nós precisamos evidenciar os valores do reino de Deus. O homem salvo e remido por Cristo Jesus tem as marcas da salvação no seu comportamento. Ele tem as marcas do salvo no seu comportamento. Quantos entenderam, diga amém. Então esses são os 3 principais objetivos da educação cristã: formação e desenvolvimento do caráter cristão. Segundo, edificação do corpo de Cristo. Terceiro, conhecer e compreender a vontade de Deus para com a minha vida. Então esses são os objetivos da educação cristã. E por isso é que nós precisamos procurar aplicar isso na nossa vida. Deus abençoe você. Terça-feira que vem nós vamos falar sobre alguns ensinos que são ensinados nas escolas aos nossos filhos e que são idolatria, ou que não condiz com os nossos princípios, que são ensinados na igreja, a nós e em casa como cristão. E isso a gente precisa, mais do que nunca, se nós quisermos viver em paz com Deus e quisermos viver uma vida piedosa, tanto para com Deus, quanto uns para com os outros. Que Deus nos abençoe. E que Deus tenha misericórdia de nós, nesses dias maus em que vivemos. Pois o mundo jaz no maligno. É o maligno que tem o controle mesmo desse sistema. Está sob o controle dele. Então que Deus possa ter misericórdia de nós. E somente através da sua santa palavra é que nós podemos permanecer fiéis, guardando a sua palavra, até que ele volte para buscar a sua igreja. Amém? Deus abençoe, fique de pé. Nós já vamos dar os avisos e fazermos a nossa oração encerrando o nosso culto. Dia 24, amanhã, quarta-feira, nós temos culto em todas as nossas congregações. Onde é que a tarde de louvor, Ana? Não tem amanhã? Não tem amanhã. Tá? E temos a Clínica da Alma quinta-feira, às 8 horas da manhã. E às 19h30, o grande culto da vitória. Sexta-feira, culto em todas as nossas congregações. E dia 27,
será a cruzada evangelística, lá na congregação Manaim, no pastor Marco Ramos. Então, nós vamos estar, todo mundo, não deva ter culto nas congregações, preciso estarmos nos juntando ao pastor Marco Ramos para essa grande cruzada evangelística, lá no dia 19, sábado, dia 27, lá na congregação Manaim. Amém? Deus abençoe a todos, nosso muito obrigado. Convido aqui para fazer esta oração, pastor Moacir Antonino, para a oração de encerramento, juntamente com a igreja. Pastor Antonino. Oremos. Santo Deus de Israel, Deus Criador dos céus e da terra, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, por este encontro, pelas palavras que nos foram proferidas, Senhor, para que nós possamos reeducar o nosso caráter, a nossa personalidade, Senhor, porque nós somos diferenciados, nós fomos escolhidos para viver de uma forma diferenciada, Senhor. Pai, nós somos o sal e a luz da sociedade. Continua conosco, orientando, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, que nós possamos viver tudo aquilo que foi dito nesta noite aqui, diante da sua igreja. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe, muito obrigado, está encerrado, a paz do Senhor para todos, tenham um bom descanso.